Imagine-se no topo de uma crista coberta de geada, sua respiração formando nuvens no ar gelado. Abaixo, 2 grupos de humanos fazem uma pausa na borda da floresta, suas silhuetas delineadas pelo brilho vacilante de uma fogueira. De um lado, figuras robustas, com nariz largo e sobrancelhas marcantes, movem-se com força contida os neandertais, perfeitamente moldados para este mundo congelado. Do outro, formas altas e esguias envoltas em peles, meticulosamente costuradas, avançam com confiança silenciosa os Homo sapiens recém-chegados de terras distantes. Nenhuma palavra é trocada entre eles. Apenas o crepitar das brasas, o uivo distante de lobos e o bater acelerado de 2 corações cheios de curiosidade e cautela. Nenhum dos grupos sabe ao certo o que esperar. Será que este encontro acabará em conflito ou em cooperação? Será o fogo e a pedra que os dividirão, ou algo mais profundo se acenderá naquela noite fria? Este é mais do que um encontro casual. É a encruzilhada da história humana, o momento em que 2 ramos de nossa árvore genealógica se tocaram, trocaram olhares e, quer percebidos ou não, iniciaram uma história que ecoa em cada um de nós. Suas linhagens se entrelaçariam, suas ferramentas e tradições se misturariam, e as escolhas feitas sob aquele pálido luar moldariam o rumo da evolução humana. Permaneça conosco enquanto voltamos a este mundo ancestral de geleiras e bestas gigantes, onde a sobrevivência exigia não apenas força, mas engenhosidade e senso de comunidade. Nos próximos 30 minutos, atravessaremos vales gelados, espreitaremos fogueiras tremeluzentes em cavernas e descobriremos como esses 2 primos humanos, tão parecidos, mas tão diferentes, deixaram um legado escrito em nosso DNA e gravado nas falésias da pré-história. O que você está prestes a descobrir mudará a forma como você enxerga quem somos e de onde viemos. Imagine-se agora ao lado daquela mesma luz de fogo, entrando em um acampamento neandertal, aninhado em um vale estreito. O ar crepita com brasas enquanto um vento frio espalha flocos de neve sobre a terra compactada. Uma mulher de ombros largos, com o cabelo trançado em tiras de couro, mexe a grama seca para avivar as chamas. Perto dali, um caçador corpulento testa o equilíbrio de uma lança recém-confeccionada à ponta de sílex, refletindo o brilho do fogo. Cada rosto naquele grupo carrega marcas de experiência, cicatrizes de encontros perigosos, com bisões calos conquistados ao esculpir ferramentas em pedra. Ali a sobrevivência é um ritual diário. Sem bibliotecas nem registros escritos, o conhecimento passa de geração em geração pela palavra, pelo gesto e pela demonstração. Um caçador mais jovem se agacha para observar o nó feito pelo ancião, um laço que prenderá a ponta de lança ao cabo. Seu olhar é intenso. Um único erro pode significar a perda da lança ou da própria vida. Crianças brincam logo fora dos limites do acampamento, jogando bolas de neve e gritando de alegria, mas a risada é cuidadosa, sempre atenta ao chamado de predadores que ecoa pelo vale. Mães embalam bebês envolvidos em peles, a respiração pesada, enquanto acalmam os choros. Esses bebês crescem rápido, mais rápido do que as crianças de hoje, e isso exige ainda mais de quem os alimenta. O leite materno precisa nutrir não apenas um corpo em crescimento, mas um cérebro que se expande velozmente. Ao amanhecer, o acampamento se dividirá em grupos de coleta e de caça. Uns seguirão veados rastreando galhos quebrados e pegadas. Outros recolherão raízes e frutos escondidos sob a folhagem endurecida pela neve. Quando o trabalho do dia terminar, todos retornarão à mesma fogueira, dividindo uma refeição comunitária de carne assada e tubérculos cozidos. Os ossos são limpos até a última gota
depois guardados para confeccionar futuras ferramentas, facas raspadores e até agulhas simples para costurar peles. Apesar do mundo implacável além das chamas, essa comunidade conhece o cuidado. Quando um caçador retorna com um corte profundo na panturrilha, 2 companheiros permanecem ao seu lado por dias, pressionando bandagens de couro aquecidas e aplicando emplastros de casca de salgueiro. Ninguém é deixado à própria sorte. Esses laços de compaixão mais fortes que músculos ou pedra formam a espinha dorsal da sobrevivência neandertal. Aqui, sob um céu tingido pela luz fraca do fogo, seu mundo ganha forma feroz, frágil e, acima de tudo, inegavelmente humano. Ao deixarmos essa fogueira e seguirmos as pegadas frescas rumo ao crepúsculo, lembre-se, essas pessoas não eram meras sombras de nós, mas nossos parentes compartilhando uma história escrita em gelo, sangue e chamas tremeluzentes. Saindo da luz trêmula da fogueira, você segue os neandertais até uma clareira iluminada pelas estrelas, na borda da floresta. A neve amortece cada passo, até que você ouve um sussurro, um suspiro suave entre os pinheiros, diferente do estalo de galhos caindo ou do roçar do vento. 2 silhuetas escuras surgem os Homo sapiens altos e esguios, com peles tingidas de ocre, graças a bagas esmagadas. Eles carregam lanças finas apoiadas nos ombros e penduram nos cintos pequenos bolsos de couro contendo agulhas de osso esculpidas. Por um momento, ambos os grupos permanecem imóveis. Então, um caçador neandertal com a lança em punho solta um grunhido interrogativo. Os Homo sapiens respondem com um aceno gentil, repousando suas lanças no chão. A curiosidade supera a cautela e, sob a luz do luar, forma-se uma trégua silenciosa. Um dos recém-chegados retira um pequeno pacote de ferramentas de pedra lascada e o posiciona sobre uma rocha plana. Um ancião neandertal se aproxima, os olhos semicerrados em reconhecimento. Aquelas formas e aquelas ferramentas são familiares, mas ao mesmo tempo diferentes. Ele pega um micrólito, gira-o sob as estrelas, sentindo sua lâmina afiada. Um sorriso surge em seu rosto, marcado pelo tempo antes de devolver a ferramenta e ofertar ao caçador sapiens um pedaço de sílex, lascado, da própria mão. Sem compartilhar uma língua, eles trocam lições sobre forma e função, como encaixar, como perfurar, como esculpir. Logo, carne assada circula em pedaços venado e raízes selvagens, cozidos em buracos de barro, aquecidos pelas brasas. Crianças neandertais se aproximam, olhos arregalados, experimentando um sabor novo. Do outro lado do fogo, crianças sapiens imitam suas brincadeiras, trocando risos como um laço silencioso. Ao amanhecer, as pegadas de ambos os povos se entrelaçam na neve, um tapete de caminhos compartilhados e promessas comuns. Naquele instante, 2 espécies deixam de ser estranhas e se tornam parceiras em possibilidades, trocando não apenas ferramentas, mas ideias. E embora ainda não o saibam, seu encontro ecoará por dezenas de milhares de anos, escrito no sangue de cada ser humano que virá depois. Quando a primeira luz da manhã cobre as copas das árvores neandertais e Homo sapiens, retornam às suas terras natais, para sempre transformados por aquela noite de fogo compartilhado e amizade frágil. O amanhecer irrompe em um céu cinzento como cinzas, enquanto os 2 povos se separam, cada um adentrando a floresta com um novo entendimento. Mas além dessa paz tênue, há uma força ainda maior, o próprio mundo, se voltando contra eles. Nos anos que seguem, vulcões enormes despertam com estrondosa fúria. Um dos maiores em erupção cataclísmica
cobre a terra com cinzas sufocantes. As florestas silenciam seus pinheiros e abetos soterrados pelas partículas. Os rebanhos de mamutes e bisões principais presas dos neandertais desaparecem quase da noite para o dia, expulsos ou extintos pelo inverno devastador que se instala. Os neandertais, aperfeiçoados para o frio constante e a caça garantida, observam seu mundo desmoronar. Acampamentos antes cheios de risos ficam silenciosos. Caçadores retornam de mãos vazias. Fogueiras ardem fracas enquanto as matas escurecem. A comida torna-se uma esperança tremulante em vez de algo certo. Enquanto isso, os recém-chegados, os Homo sapiens, lembram-se das lições da adaptabilidade. Aprendem a armar armadilhas para pequenos animais, colhem raízes resistentes e frutos que ainda sobrevivem sob a crosta de cinzas. Confeccionam roupas isolantes com camadas de peles, costurando-as com agulhas de osso para criar vestimentas aconchegantes. Constroem abrigos em cavernas de calcário, esculpindo nichos seguros longe da fúria da tempestade. Os neandertais lutam para assimilar essas mudanças rápidas. Sua força, que antes os colocava acima de todo desafio, não consegue domar esse inimigo imprevisível. O frio torna-se ainda mais estranho, alternando quedas amargas de temperatura e descongelamentos repentinos que deixam o gelo traiçoeiro. A taxa de natalidade declina à medida que as mães enfrentam a fome ao mesmo tempo em que amamentam seus bebês. Pequenos grupos se fragmentam sob pressão, espalhando-se em refúgios cada vez menores. Nesse cadinho de cinzas e frio, a flexibilidade dos Homo sapiens revela-se decisiva. Compartilham conhecimento de sobrevivência por vastas redes, trocando informações sobre cavernas seguras e alimentos comestíveis. Suas fogueiras ardem mais vivas, alimentadas pela engenhosidade. À medida que o mundo caminha para a destruição, eles sobrevivem enquanto os neandertais desaparecem. Quando as cinzas finalmente assentam e o clima se estabiliza, as lanças características dos neandertais ficam abandonadas. Em seu lugar surgem armadilhas tecidas e flechas com pontas de osso dos Homo sapiens, ferramentas nascidas da adaptabilidade da cooperação e da vontade inabalável de viver. Séculos depois do assentar das cinzas, a floresta recupera o silêncio, mas ecos da vida neandertal permanecem na terra. Em uma caverna, no que hoje é o desfiladeiro de Shanidar, no Iraque, arqueólogos encontraram um túmulo datado de 60.000 anos atrás. Ali jazia um homem idoso com ossos marcados por fraturas curadas e ferimentos tão graves que ele deve ter mancado e sofrido dores durante anos. Ao seu lado, pólen de flores selvagens falava de mãos gentis, depositando flores sobre seu túmulo. Naquela câmara silenciosa, vislumbramos a capacidade neandertal de compaixão, uma comunidade reunida para honrar seus mortos, envolvendo-o em amor tanto quanto em peles de animal. Muito ao norte, na caverna de Denisova, na Rússia, outra história surpreendente, emergiu um misto de almas. Cientistas sequenciaram um fragmento ósseo minúsculo de Deni, uma adolescente cuja mãe era neandertal e cujo pai era denisovano, um primo ainda mais misterioso de ambas as espécies. A própria existência de Deni prova que esses povos antigos fizeram mais do que disputar a sobrevivência, forjaram laços familiares, tecendo legados genéticos que persistem até hoje. Imagine a infância de Deni, a mãe ensinando-a a talhar ferramentas de sílex, o pai mostrando como passar tendão por minúsculos furos em ossos. Ela cresceu entre dois mundos, aprendendo dois modos de vida, dois conjuntos de habilidades de sobrevivência. E quando atingiu a idade adulta,
carregava consigo a história de ambos os povos, prova de que nosso passado pré-histórico era bem mais interconectado do que se imaginava. Essas vidas individuais, um velho enterrado com flores, uma menina híbrida criada entre culturas, quebram o molde de dados arqueológicos frios e trazem os neandertais de volta à vida vívida. Elas nos lembram que por trás dos crânios e das ferramentas de pedra havia pessoas que amavam, que choravam e que formavam famílias. Suas histórias não são meros rodapés da pré-história. São capítulos da nossa própria saga compartilhada. Sob um céu pontilhado de estrelas, duas figuras se erguem lado a lado ao redor de uma fogueira moribunda. Ele é um caçador neandertal de ombros largos e olhos afiados, como sílex. Ela é uma donzela homo sapiens, esguia com cabelo preso em tramas de gramíneas. Não falam a mesma língua, mas não precisam de palavras. Toda noite, eles se encontram à beira do fogo. Ele traz um dente de lobo envolto em couro. Ela oferece um punhado de frutas maduras, colhidas em um riacho escondido. Juntos, cortam lenha para as chamas, suas respirações se misturando no ar frio. Quando a neve cai pela primeira vez, ela envolve-o com sua pele mais quente. Quando ele retorna ferido de uma caçada frustrada, ela envolve sua panturrilha com musgo e resina de pinho, os dedos firmes e precisos. Não há votos nem promessas, sussurradas apenas esses gestos pequenos e constantes, um presente de calor, uma refeição compartilhada, um toque cuidadoso. Nesses momentos, eles conectam mundos. Ele a ensina o ritmo de rastrear alces. Ela lhe mostra como entrelaçar galhos finos para construir um abrigo simples. Ao amanhecer, eles se separam sem sequer olhar para trás, cada um retornando ao seu próprio grupo. Ainda assim, o fogo que arde em seus corações continua aceso, um testemunho da coragem necessária para atravessar qualquer divisão, seja de clã, espécie ou tempo. E ao fecharmos este capítulo, pergunte a si mesmo qual simples ato de generosidade você carregará adiante em homenagem àqueles antepassados que ousaram compartilhar seu fogo. Um vento frio se levanta enquanto as fogueiras neandertais se apagam lentamente. O chão treme sob o trovão distante, não mais o uivo de lobos, mas o estrondo de vulcões despertando. A leste, uma erupção violenta rasga o céu. Cinzas encobrem o sol, tingindo os vales de um cinza sufocante. Por dias, árvores murcham. O gelo cede lugar a partículas mortais e os mastodontes desaparecem na penumbra. Bandos neandertais mestres do frio constante agora enfrentam um mundo enlouquecido. Acampamentos antes pulsantes de vida mergulham no silêncio. Caçadores voltam de mãos vazias. Crianças se agacham sob abrigos improvisados. As fogueiras vacilam, pois a madeira soterrada não queima mais. A sombra da fome cresce. Enquanto isso, os Homo sapiens adaptam-se com surpreendente agilidade. Criam novas armadilhas para pequenos animais que ainda subsistem sob as cinzas, tecem roupas mais densas, com peles encamadas, e esculpem abrigo em saliências rochosas acima das planícies soterradas. Notícias de cavernas seguras e raízes comestíveis percorrem vastas redes de parentes e aliados. A partilha não conhece limites. A maior força dos neandertais, sua resistência inabalável, tornou-se sua ruína. Seus modos aperfeiçoados por séculos de frio estável não se flexionam diante desse cataclismo. Um a um, seus acampamentos dissolvem-se. Pequenos grupos se dispersam em busca de refúgios que já não existem. Quando as cinzas finalmente assentam e o céu clareia, a tundra jazia vazia. Em seu lugar, novas florestas brotam entre a crosta de cinzas e a vida renasce aos poucos.
Mas as figuras de ombros largos junto às fogueiras já se foram. No lugar delas, permanecem os sobreviventes, os Homo sapiens, levando adiante as lições de adaptação e cooperação. Essa tempestade perfeita de fogo e gelo não derrotou os neandertais pela força das armas, ela os superou pelo ritmo. E nessa corrida contra a fúria da natureza, os adaptáveis sobreviveram, enquanto os firmes sucumbiram ao pó. No silêncio que segue a terra, lentamente se regenera vida nova, rompendo o solo soterrado. Mas as fogueiras neandertais jamais voltarão a acender. Seu legado sobrevive não em monumentos imponentes, mas em nosso próprio sangue e na humanidade que compartilhamos. Mapas genéticos modernos revelam que muitos de nós carregam de 1% a 2% de DNA neandertal, ecos daquelas antigas uniões à luz do fogo. Sua força vive em nossos sistemas imunológicos, sua tenacidade em nossa capacidade de resistir. Mas seu maior presente foi a compaixão que demonstraram uns pelos outros, cuidando dos feridos, amparando os doentes, homenageando os mortos, com flores em uma caverna silenciosa. Hoje, enquanto enfrentamos nossa própria era de transformações, mudanças climáticas, pandemias, conflitos globais, seria sábio lembrar as lições de nossos primos neandertais. Sobrevivência nunca se resume a poder. Trata-se de adaptabilidade, criatividade e, acima de tudo, comunidade. Quando o mundo ao redor desabou, aqueles que partilharam saberes, recursos e compaixão encontraram maneiras de persistir. Sua história nos recorda que, por mais diferentes que pareçamos, nosso destino está unido por necessidades e vulnerabilidades comuns. Um simples gesto de bondade, oferecer calor, compartilhar alimento, ensinar uma nova habilidade, pode criar laços mais fortes que qualquer muro. Então leve isto adiante em sua família, em seu bairro, no seu mundo. Deixe que a compaixão seja sua ferramenta de sobrevivência. Que a cooperação seja seu abrigo em tempos tempestuosos. E quando você acender seu próprio fogo, lembre daqueles que primeiro ousaram compartilhar o deles sob um céu da era do gelo. Qual será seu legado? Que brasa de bondade você transmitirá? Obrigado por acompanhar essa jornada através do tempo. Se essa história tocou você, inscreva-se, compartilhe este vídeo e mantenha viva a chama da conexão humana.